Segunda lei do movimento: aceleração, força e massa. Para obter uma relação entre aceleração e força, considere dois blocos com a mesma massa, submetidos a forças diferentes. Este bloco partiu do repouso sob a ação de uma força F1 e atingiu o obstáculo após 3 segundos. Então ele foi acelerado durante 3 segundos por esta força F1. O segundo bloco também partiu do repouso, mas agora sob a ação de uma força F2 e também atingiu o obstáculo após 3 segundos. Como a distância que esse segundo bloco percorreu é bem maior, a sua aceleração também é maior. Isso significa que F2 é maior que F1. Dá para ver, essa flechinha aqui indica a intensidade da força. Portanto, neste caso, podemos afirmar com esta experiência que a aceleração é proporcional à força aplicada sobre o bloco. Isto é, quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração do bloco. Para obter uma relação entre a aceleração do bloco e a sua massa, considere a seguinte experiência. Esta daqui. Agora são dois blocos, mas a massa do segundo bloco é igual ao dobro da massa do primeiro bloco. E as forças aplicadas sobre os blocos têm a mesma intensidade. Inicialmente, este bloco estava em repouso nesta posição. E sob a ação de uma força F, ele foi acelerado durante 3 segundos até atingir este obstáculo. O segundo bloco, com o dobro da massa, também estava inicialmente nesta posição e também foi acelerado sob a ação de uma força F. Ele levou 3 segundos sendo acelerado até atingir este obstáculo. Observe que a aceleração neste segundo caso aqui é bem menor do que no primeiro, pois ele percorreu uma distância bem maior. Isto significa ou leva à conclusão de que a aceleração é inversamente proporcional à massa do bloco. Isto é, quanto maior a massa, menor será a aceleração do bloco. Essas duas experiências, esta primeira aqui indicando que a aceleração é diretamente proporcional à força, e esta segunda experiência indicando que a aceleração é inversamente proporcional à massa, indicam que há uma relação simples envolvendo a aceleração, força e massa. Esta relação está aqui, olha. Colocando uma constante para transformar as proporcionalidades em uma igualdade, pode-se escrever que a aceleração é igual a uma constante k vezes a força dividida pela massa do corpo. Isolando esta constante aqui, olha, pode-se escrever que a constante k é igual ao produto da massa pela aceleração e este produto dividido pela força. Está aqui, eu simplesmente isolei a constante desta forma aqui e escrevi dessa forma. No sistema internacional, a unidade de massa é o quilograma e a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. E vamos supor agora que uma unidade de força irá produzir uma unidade de aceleração em um corpo com uma unidade de massa. Portanto, este produto aqui, olha, unidade de massa vezes a unidade de aceleração, vai ser, por definição, uma nossa unidade de força. E aqui está, é 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Então, quilograma metro dividido por segundo ao quadrado é a nossa unidade de força. Esta unidade de força é chamada de Newton, em homenagem a Isaac Newton. Agora, substituindo aqui nesta relação uma unidade de massa vezes uma unidade de aceleração dividido por uma unidade de força, que é 1
quilograma metro por segundo ao quadrado, está aqui. Observe que simplifica e só sobra uma constante adimensional igual a 1. Isso significa que esta fórmula aqui pode ser escrita de uma maneira bem mais simples, que é a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida pelo corpo. Observe que eu disse a força resultante, porque se a força resultante é nula, a aceleração é nula. Ou se o movimento do corpo não é acelerado, a força é nula. Aqui foi no sistema internacional, onde se usa o metro, o quilograma e o segundo. Agora, se usarmos o centímetro, o grama e o segundo como unidade, também pode-se seguir o mesmo raciocínio que foi feito aqui e encontrar também um valor 1 para a constante. E esse sistema está aqui, olha. Neste caso, temos uma unidade de força, vai ser definido como uma unidade de massa vezes uma unidade de aceleração. Observe que eu coloquei aqui o grama, eu coloquei GM. É que alguns autores colocam GM, outros autores colocam simplesmente o G. E outros autores colocam R aqui, para indicar grama. Eu coloquei GM só para chamar a atenção sobre esse problema. Portanto, o contexto vai indicar se você está com uma unidade de massa ou se esse G indica a aceleração da gravidade. Aqui, por isso, para evitar isso, alguns autores colocam M ou R aqui para abreviar a palavra grama. Observe que aqui, neste caso, aqui não é uma abreviação. O KG aqui é um símbolo para unidade de massa. E, portanto, essa unidade aqui, grama centímetro por segundo ao quadrado, é chamada de dina, que é a unidade de força. E esta palavra tem origem na palavra grega para força. Outro conceito importante envolvendo o produto de uma massa por aceleração é o conceito de peso de um corpo. Aqui está, o peso é, portanto, uma força, é uma unidade de massa vezes uma unidade de aceleração, vai dar uma unidade de peso. Aqui a aceleração da gravidade, observe que aqui não se pressupõe um corpo acelerado para definir essa força. Diferente daqui, é necessário ter o corpo se movimentando aceleradamente. Para entender o conceito de peso, vamos observar uma experiência com uma esfera presa a uma mola e suportada por uma barra. E veja o que acontece quando esta barra é removida daqui. Quando a barra que suportava a esfera foi removida, a esfera caiu, esticando a mola. Isto indica que há um peso ou uma força atuando aqui, que é a força-peso da mola. Há uma força atuando aqui sobre a esfera, pois a mola está esticada e toda vez que a mola está esticada, ela exerce uma força em sentido oposto. Então, aqui nós temos, e observe que neste caso aqui ela está parada, tem uma situação de equilíbrio, mas a força-peso está atuando, pois a mola está exercendo uma força em sentido oposto. De acordo com a segunda lei de Newton, o peso é uma massa vezes uma aceleração, portanto, a unidade de peso é uma unidade de força. Agora considere um corpo com uma massa de 1 kg. Ele tem 1 kg de massa, vezes a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, vai dar um peso de 9,8 newtons. E esta unidade aqui, 9,8 newtons, também pode ser escrito como sendo igual a 1 kg força. É uma unidade de força, é a força exercida por um corpo cuja massa é igual a 1 kg. Agora considere um caso especial aqui da segunda lei de Newton, em que a força resultante que atua sobre um bloco que pode se mover na horizontal sobre um piso polido e lubrificado é nula. Neste caso aqui, olha, o bloco está sob uma ação de uma força resultante nula, isto é, a soma das forças que atuam sobre o bloco é igual a zero. Não há força resultante. Se a força é nula, portanto, o produto da massa pela aceleração é zero.
Isso significa, como a massa é diferente de zero, que a aceleração do bloco é nula. Neste caso, o bloco vai estar se movendo ao longo de uma trajetória retilínea, com velocidade constante, ou permanece em repouso. Aqui, este primeiro bloco não tem força atuando sobre ele. Então, ele está em repouso e vai permanecer eternamente em repouso. Mas, sobre este bloco aqui, este plano aqui é perfeitamente liso e está polido e lubrificado. Portanto, o bloco desliza sobre sobre a ação da menor força. Uma pequena força atuando aqui já faz esse bloco entrar em movimento. E vamos considerar que uma pequena força atua neste bloco aqui durante um intervalo bem curto, até ele percorrer uma pequena distância. E veja o que acontece. A força resultante sobre esse bloco aqui é nula, portanto ele permaneceu no mesmo lugar. Agora, sobre esse outro bloco, ele estava parado aqui, mas sobre ele atuou uma pequena força durante um intervalo de tempo bem pequeno. Quando o bloco chegou nesta posição aqui, a força foi retirada, mas o bloco continuou em movimento com uma velocidade constante, seguindo uma trajetória retilínea até atingir o obstáculo. Então, se a força resultante é nula e o bloco estiver em movimento, ele continua em movimento. E se a força resultante é nula e o bloco estiver em repouso, ele continua em repouso. Portanto, este caso especial aqui de força resultante nula é exatamente a primeira lei de Newton do movimento, ou princípio da inércia, ou lei da inércia. Portanto, a segunda lei do movimento contém a primeira lei como um caso especial.